Confesso a vocês que eu, como uma das integrantes mais leais desse fandom de Ranker, estou muito chateada. E não é porque a cada dia vemos o casal cada vez mais distante um do outro, embora eu continue torcendo por eles. O fato é que, nesses últimos dias, temos visto que cada um deles, falo sobre Keren e Randy, tem andado por caminhos separados, cada um em seu próprio mundo. Mas isso é o bastante para deixar o fandom assim tão chateado? Claro que não. E qual é o motivo para tanta revolta? Fica até o final do vídeo que eu vou contar para vocês. Olá, olá! Sejam bem-vindos ao Falan Filão. Nosso canal fala sobre o universo das séries turcas e hoje, além de falar sobre os fatos mais recentes sobre Ranker, também vamos explorar outras cositas próprias das séries turcas que tanto amamos. Mas antes, se inscreve no canal e já deixa o like para não esquecer. Lembre que isso é muito importante para que o YouTube continue recomendando os nossos vídeos para você. Keren esteve bastante ativo esses dias em suas redes sociais. Postou imagens dele treinando no Pilates, fotos em Málagas com Antônio Bandeiras e muito mais. O que não é muito comum se a gente observar o seu perfil. O interessante é que, embora eles se mostrem cada vez mais distantes um do outro, aquela sintonia, aquela sincronia que sempre fora a marca da sua relação, ainda é perceptível em algumas coisas. Por exemplo, estarem postando simultaneamente, nem que seja coincidentemente ou não, no mesmo dia. Randy, por sua vez, mantém sua frequência de postagens, sempre priorizando sua vida profissional. No caso, nessa semana, ela deu enfoque à sessão de fotos para a nova coleção da Noturne. Mas, enquanto ela se mantém discreta nas redes sociais com relação à sua vida privada, o mesmo não acontece por parte da imprensa, que, curiosamente, nesses dias tem conseguido flagrantes que não eram assim tão constantes, tão comuns durante esses quase 2 últimos anos, enquanto ela estava com Keren. E aqui vem a motivação da ira do fandom. Randy, em tese, teria sido flagrada em Londres em companhia de um homem que, curiosamente, em todas as fotos seu rosto não é identificável. Porém, gente, ainda assim já estão julgando de que essa pessoa deve ser o ator Kaan Yildirim, que isso confirmaria o suposto romance de Randy com ele. Essa fã, ao postar essa foto com Randy em Londres, comentou que nesse momento Randy estaria só. E isso, como vocês já devem ter imaginado, foi bastante para que Randy fosse insultada de todas as formas nas redes sociais, inclusive por suas fãs mulheres, algumas até que se dizem feministas. Evitei expor aqui tais ofensas, trouxe apenas alguns comentários mais moderados sobre o assunto, porque eu quero explorá-los agora. Por exemplo, como Randy tem reagido a tal situação. Pois é, minhas amigas, Randy tem se dado ao trabalho de bloquear algumas páginas que noticiam que ela estaria em Londres com seu novo namorado, Kaan Yildirim. Então eu pergunto, por que isso? Se de fato estão namorando e isso seria uma verdade, por que bloqueá-los? Se não, por que não desmentir? Como diz esse comentário, ela nunca foi de dar explicações, já que toda semana ganhou um amor diferente, sempre apanhou calada. Isso aconteceu durante toda a sua vida, como aquela história com Mehmet de Çeleş, depois com Murat Erdoğan, depois com Atasay, e agora estamos vendo com Kaan, que até então não sabemos qual é a verdade, mas sempre foi de publicar uma nota oficializando seu rompimento, ou seja, tudo isso
continua muito estranho. Outro ponto que me chamou a atenção é que aquela jornalista Beers Altuntaz, que não deixa passar nada, sendo verdadeiro ou falso, sobre Randy, curiosamente não postou e nem comentou sobre essa suposta aparição de Randy com Kaan em Londres. Então, por que o fandom, assim como eu, está chateado? Porque, embora todos continuemos a torcer por Hanker, essa situação atual tem ficado muito desgastante, não só para eles, mas também para a nossa saúde mental. Nós não só sofremos por eles, nós também sofremos com eles, pois a gente namorava o namoro deles, já que desde o início nós fizemos parte desse namoro. Assim, meu povo, é muito justo, sim, que o fandom pense que eles têm a obrigação de nos informar. Não que eles estejam ou não em outras relações, ou que se passa intimamente entre eles, ou se há ou não algum problema. O que se exige, repito, é que nos informe de forma clara, objetiva e oficial sobre o rompimento do casal. E agora, principalmente depois destes supostos flagrantes de Randy, as contas que torcem e que ainda têm uma certa esperança de que o casal não rompeu, também estão sendo atacadas. Há quem as culpe por terem cultivado bons sentimentos e esperança em seus corações. Estatisticamente é comprovado que o fandom de Hank é formado em peso por mulheres e adultas. Porém, algumas dessas pessoas se manifestam como se fossem crianças descobrindo que o Papai Noel não existe, ao se manifestarem revoltadas por se sentirem enganadas por essas contas que torciam pelo romance de Hanker. No meu caso, eu também estou cansada de tudo isso e por isso nem vou levar em conta a possibilidade que esse Instagram de Malik explorou, argumentando que as fotos poderiam ser falsas, pois há tanto editor por aí que faz milagres, que a temperatura máxima do dia do suposto flagrante foi de 22 graus e a sensação térmica de 18 graus, que as placas dos carros não são de Londres e a pavimentação não corresponde com as suas ruas, e que a direção é ao contrário e que a foto com a fã, sim, seria real, pois claramente retrata um parque da cidade. De cara, sua argumentação é assim bem contundente, mas confesso a vocês que eu não parei para investigar. Sabe por quê? Como eu já disse, a gente também cansa. A gente também se esgota com tanta torcida contra e energia negativa. Então, agora eu me encontro chateada com Hanker e suas respectivas agências que veem tudo isso acontecer e não mexem um dedo nem para confirmar e nem para negar, passando uma ideia de que o fandom não tem nenhuma importância para eles. Estou chateada com os haters que se aproveitam da situação para destilar o seu ódio e mostrarem que aquele seu discurso feminista é pura hipocrisia, pois quando uma mulher está sendo atacada nas redes sociais, eles são os primeiros a se juntarem ao grupo com suas ofensas desmedidas. Estou chateada com os fãs que têm a sua admiração presa a Hanker somente se eles viverem a história de amor da forma que eles determinem. Eu cansei. Pois é, meu povo, eu sou dessas, eu tenho um limite. E por causa disso, eu quase não ia fazendo um vídeo para essa semana e ia curtir, era um resort. Aí eu lembrei que também tenho pessoas reais e maravilhosas no canal e que não merecem tanta desconsideração. E agora seria mais uma da minha parte. Essas pessoas já estavam exigindo nos comentários que eu me posicionasse em relação a tudo isso. Aí está. Porém, embora eu esteja chateada, como eu já falei, por essas questões já expostas, eu penso que não podemos nos deixar envenenar por essas energias negativas e maldosas e vamos nos apegar lembrando o que Hanker nos proporcionou durante aquele período difícil de pandemia. Eles nos permitiram acompanhar de perto toda a sua história de amor e isso é algo inédito. Ao trazerem uma nova dinâmica para a divulgação de Senchal Capamã, por utilizarem redes sociais, por interagir com o público, eles conseguiram uma aproximação entre telespectador e atores e isso
fez a gente ir descobrindo quem eram aquelas pessoas na vida real. E nos apaixonamos por elas, como elas são, com seus defeitos e qualidades. Annemi gitme, annemi. Annemi. A verdade é que essa dinâmica não é tão inédita assim, porque antes deles, Can Yaman e Demet Özdemir já tinham feito algo semelhante. A diferença é que na época de Erkenci Kuş, esse recurso ainda não tinha o mesmo alcance da época de Sençal Kapaman, que foi a era de todos estarem interligados pela internet. Söylemek istediğiniz bir şeyler var mı? Hayvanları sevelim, onları koruyalım. Evet, başka? Onlar çok güzeller. Okey. Nasıl bir duygu? Çok keyifli Can. Gerçekten mi? Ben de her projede seninle oynamak istiyorum. Tamam, ya. anlaşıldı. İnsan böyle makyajcısını, kuaförünü, kostümcüsünü falan tutar ya, bayağı seni her projemde partner olarak, özel partner olarak tutasım var. Biraz kaşar pahalı, Çok teşekkür yetmeyebilirim, krediye girebilirim ama Ben de sizi isteyeceğim. sizce Love Loader sahnemiz nasıl oldu? Bence çok eğlenceli oldu. 3. bölüm. Bu 3 mü? 3 Evet, dedim 3 çekiyoruz. Evet. Bayağı sıcak ama ya. Çok sıcak. E talvez por isso a gente também tenha se apaixonado por esse casal. Eles, assim como o Ranker, também estavam o tempo todo compartilhando conosco o clima agradável do set. Nesta entrevista, Kerem e Ezgi Mola falam da importância do clima do set de gravações para que eles, atores, se sintam motivados. Bilmiyorum hiç çalıştın mı set çalışmadık. ortamında? Yani bayağı gibi zarif ve insana kendini iyi hissettiren insanların olması o set için birer hazine. kesin. E olhem só que interessante, como o elenco de Erkenci Kuş chegou a gravar algumas de suas cenas. Eu acredito que eram dinâmicas desenvolvidas pelo coach para que todos eles se sintam mais à vontade um com o outro. Nesta cena, nós vemos eles gravando umas falas e, entre elas, todo o elenco dançando. Por sinal, parecia que esse espírito de dançar entre eles era a prática comum nessa série. Assim como a gente viu Randy colocando Kerem para cantar em vários momentos. Em Erkenci Kuş, a gente vê Demet dançando e colocando Can também para dançar. Know what I like. Chantilly lace and a pretty face and a... In the sky, for as you are, never Tamam bitti. O próprio Can Yaman já comentou o quanto essa relação descontraída no set foi importante para ele. Inclusive, ele fala em uma entrevista a dificuldade que ele teve na série Hangmis Sevmedik, não sei se é bem assim que se pronuncia. Em português seria Qual de Nós Não Amou, a qual, pessoal, eu assisti sem nenhuma legenda, só porque era com Can Yaman. Ele comenta sobre essa dificuldade que teve na série porque não se dava bem com a sua parceira de elenco. Se vocês quiserem saber melhor sobre esse babado, vejam nesse canal da Dani, que ela explica direitinho. Criticou o casting da novela, que são os profissionais que escolhem os atores para tal papel. Embora eu ache que ela não deu um parecer muito favorável para Can. E acho até um pouco injusto, porque ela diz que não assistiu a série para comentar. Eu assisti. E entendo o que Can quis dizer. A atriz, gente, claramente se mostrava arredia a ele. A gente sentia que ele se esforçava para criar um clima de aproximação, de interação com ela, já que, na série, eles eram um casal. Mas ela, visivelmente, não dava brecha. Então, após um embate entre eles, os diretores resolveram trocar a atriz, assim como se fosse a coisa mais natural do mundo.
E o que Jan afinal queria dizer? Que era necessário haver uma boa relação interpessoal por trás das câmeras para que eles se sentissem à vontade na hora de atuar. A Selene Soide, nessa série, mantinha sempre essa expressão de quem estava incomodada, de quem não estava feliz por estar ali. Bem diferente de Jan e Demet, que você sentiu uma grande e natural conexão entre os dois. Jan Jaman, até hoje, quando fala de Demet, ele se desmancha em elogios, assim como Keren quando fala de Rand. Nós sentimos o quanto de carinho há entre o par, e é isso, esse amor que vem naturalmente, que nos faz apaixonar pelo par romântico. Nós precisamos sentir verdade na relação. E quando eu falo em sentir verdade na relação, nada tem a ver com o que o povo interpretou quando Jan Jaman usou inadequadamente a palavra libido, querendo dizer que é necessário sim existir química entre os atores. As pessoas associaram logo a ideia sexual da palavra. No entanto, ele queria dizer que, quando há química entre os atores, você consegue passar toda uma explosão de emoções em uma cena mesmo sem haver, por exemplo, um beijo. Na verdade, na minha opinião, essas cenas fazem muito mais efeito do que um beijo em si. Pessoal, nesse período de transição, eu venho explorando mais Sentia Capaman e Erkenci Kush. Por quê? Porque quem gosta de Erkenci geralmente também gosta e conhece Sentia Capaman. Embora eu saiba que há quem ainda não conheça Erkenci. E aproveito para dizer a essas pessoas que essa série seria um excelente remédio para curar a abstinência de Sentia Capaman. Encontrei um novo amor que é fiel a mim. Estou priorizando essas duas séries nesse momento porque foram as únicas que eu assisti a mais de 7 vezes. Olha, vou dar a dica para quem quiser seguir esse caminho tortuoso. Passe todas as cenas chatas e cansativas que é normal ter em toda a série. Garanto que vocês vão se sentir abraçados em casa porque há muita coisa em comum com Sentia Capaman. Vale lembrar que Erkenci que é a precursora de toda essa energia boa e a interação com o público. Ne veriyorlar onu yiyoruz. Değil mi? Set yemeği Evet, yemek ayırt etmiyorum. bu şekilde. E claro que, como Jan e Demet nessas interações com o público, como fazia Keren e Rand, ia surgir boatos de uma possível relação amorosa entre eles. Demet evet. Pois sempre apareceu agarradinhos, se olhavam com carinho, muitos elogios recíprocos, mas nunca se assumiram. Há até cenas da série em que eles aparecem se beijando, onde seria algo que não se estava dando um enfoque ao casal. Enfim, para a gente terminar o vídeo de hoje, temos uma notícia sobre aquela série Senden da Raguzel, que eu estou namorando a possibilidade de comentá-la. Segundo a Dizilá, o par romântico para Jemer e Baisel será Burak Çelik e está prevista para estrear em junho na Fox. Eu disse no vídeo anterior que para eu comentar essa série eu teria que amar o par romântico assim, já de cara. Eu amei a escolha de Jemer, mas quanto ao ator, eu não o conheço e isso vem me deixando um pouco apreensiva. Bonito ele é, até demais, mas para mim isso não é suficiente. É preciso ter um espírito cheio de carisma para poder me conquistar. Então, o jeito é esperar para ver e depois eu falo para vocês. E vocês, gostaram da escolha do ator? Diz aí nos comentários.
Por exemplo, o meu ideal é esse tipo de homem estilo Keren, que mais importante que sua beleza, que o seu carisma, é um homem que exala a sensualidade, que a gente só de olhar já sente vontade de pecar. E eu gosto é assim. Para essa série, eu estou torcendo que a Shea faça de uma forma original e criativa, que só ela sabe fazer, a junção das minhas duas personagens femininas preferidas. A primeira é Eda Yildiz, por ser forte, corajosa e inteligente, e isso é um ponto muito importante, porque eu detesto personagem ingênua demais, espirituosa e explosiva. Em comunhão com o jeito engraçado, imprevisível e encantador de Sanem. Claro que eu estou lembrada que esse diferencial de Sanem está muito no espírito, no jeito espontâneo e feliz de Demet, além de ter que ter o tempo certo, tempo próprio para a comédia, mas eu acho que Gemini saberia fazer isso assim com maestria. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Ah, importante, não esquece de se inscrever no canal, apertar o sininho para receber as notificações, compartilhar e dar o like. Beijos, até mais! Falan filan.